E se eu te dissesse que a maior riqueza de um povo pode se tornar sua maior maldição? 40 dias e 40 noites. Moisés desapareceu no topo do Monte Sinai, envolto em nuvens e relâmpagos. Lá em cima, ele recebia as tábuas da lei, o projeto do tabernáculo, os planos para uma nação santa. Mas lá embaixo, algo sinistro estava prestes a acontecer. O ouro que Deus havia dado como provisão. O ouro que simbolizava a abundância da libertação do Egito. O ouro que deveria construir o lugar da presença divina. Estava prestes a se tornar o instrumento da maior traição da história de Israel. Esta é a história de como um povo que tinha tudo escolheu o nada. De como a fartura se transformou em fome espiritual. De como a maior quebra de aliança da história levou à mais profunda restauração. Mas antes de julgarmos Israel, precisamos fazer uma pergunta honesta. O que você tem transformado em bezerro de ouro? Que bênção de Deus você tem colocado no lugar dele? Fique até o final, porque a resposta de Deus para a rebeldia mais absurda vai te deixar sem palavras. Vai mudar completamente sua perspectiva sobre o tabernáculo. Moisés estava no topo do monte. Josué esperava meio caminho. E o povo? O povo estava cansado de esperar. Quanto ao tal Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Essas palavras ecoaram pelo acampamento como um vírus mortal. A dúvida, a impaciência. Então, Arão, o sumo sacerdote, o porta-voz de Moisés, cometeu o erro mais catastrófico de sua vida. Diante da pressão da multidão, ele disse: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei o ouro que Deus havia dado como sinal de sua provisão, o ouro que os egípcios entregaram voluntariamente, o ouro que simbolizava a riqueza da libertação, agora seria derretido para criar uma prisão espiritual. E Arão pegou o ouro, trabalhou com um buril e fez um bezerro fundido. Um Deus que podia ser visto, tocado, controlado. Um Deus que não exigia santidade, que não trovejava do monte, que não assustava. Então eles disseram as palavras mais blasfemas possíveis: Eis aqui teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Você consegue sentir o peso disso? Eles atribuíram ao bezerro de ouro, a obra do Deus Todo-Poderoso. Transformaram a prosperidade em ídolo, a abundância em altar, a fartura em falso Deus. E o texto bíblico usa uma palavra devastadora para descrever o que aconteceu a seguir. O povo se assentou para comer e beber. Essa palavra folgar em hebraico significa libertinagem, imoralidade, caos total. Mas enquanto o povo celebrava sua própria destruição lá embaixo, algo terrível estava acontecendo lá em cima. No topo do Sinai, Deus disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Note as palavras de Deus. Teu povo, não meu povo. Deus estava tão irado que por um momento desassociou-se deles. E então veio a sentença: Deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. Israel estava a segundos de ser exterminado, apagado ou destruído, e apenas um homem estava entre eles e a aniquilação total. O que Moisés fez a seguir é uma das intercessões mais poderosas já registradas na história humana. Imagine a cena. Moisés acabou de receber as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus. O projeto do tabernáculo estava completo. Tudo estava perfeito. E então, Deus revela que tudo desmoronou. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E farei de ti uma grande nação. Pare um segundo. Você percebeu o que Deus acabou de oferecer a Moisés? Uma alternativa. Esqueça esse povo rebelde. Eu farei de você uma grande nação. Você será o novo Abraão. Sua descendência herdará as promessas. Era a oferta perfeita. Moisés seria justificado, honrado. Sua linhagem herdaria toda a riqueza, toda a prosperidade, toda a abundância prometida aos patriarcas. Mas Moisés fez algo que define o verdadeiro líder. Ele disse: Não, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Ouça essas palavras com atenção. Moisés não disse meu povo, ele disse teu povo. Ele devolveu a responsabilidade a Deus, e então, ele usou 3 argumentos devastadoramente poderosos. Primeiro, o argumento da reputação. Por que hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou para matá-los nos montes? Moisés apelou para a glória de Deus. Senhor, o que as nações vão dizer? Que tu não conseguiste terminar o que começou? Segundo, o argumento da promessa. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. Moisés trouxe à memória a aliança, as promessas, o pacto que Deus havia feito com os patriarcas. E terceiro,
o argumento da descendência. Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E toda esta terra de que tenho falado, darei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Moisés lembrou Deus de suas próprias palavras. E então aconteceu algo extraordinário. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Deus mudou de ideia. Não porque ele é instável, não porque ele não sabia o que fazer, mas porque a intercessão importa. A oração muda as coisas. Um homem, de joelhos, entre Deus e o povo, salvou uma nação inteira. Mas a história não termina aqui, porque Moisés ainda tinha que descer o monte. E o que ele estava prestes a ver? Josué ouviu o barulho primeiro, alarido de guerra, no arraial. Mas Moisés, que conhecia seu povo, respondeu com tristeza: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam. E então Moisés viu o bezerro de ouro, as danças, a imoralidade, o caos, e algo dentro dele. Acendeu-se-lhe a ira, e arremessou das mãos as tábuas, e quebrou-as ao pé do monte. As tábuas escritas pelo dedo de Deus, despedaçadas, não por acidente, não por descuido, mas como um ato profético. A aliança estava quebrada. O povo havia violado o pacto. E o que Moisés fez a seguir é absolutamente brutal. Ele pegou o bezerro, aquele símbolo de ouro, de riqueza, de prosperidade falsa, e o queimou no fogo. Depois moeu até virar pó, e forçou o povo a beber. E tomou o bezerro que tinham feito, e queimou no fogo, e moeu até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. Você entende o simbolismo? O ídolo que eles adoraram agora passava pelo sistema digestivo deles. O Deus deles virou excremento, a fartura falsa revelada pelo que realmente era, lixo. Mas a justiça ainda não estava completa, porque idolatria tem consequências. E 3.000 homens morreram naquele dia pelas mãos dos levitas, os únicos que não responderam ao chamado de Moisés. Quem é do Senhor, vem até mim. 3.000 mortos, famílias destruídas, sangue no acampamento. E Moisés, no meio de tudo isso, com o coração despedaçado, sabendo que ele havia intercedido para salvar a nação, mas não pôde salvar todos. E então, no dia seguinte, Moisés fez algo que define o verdadeiro pastor. Ele subiu o monte novamente. Não para receber mais instruções, não para buscar mais revelação, mas para fazer a oração mais radical já registrada nas Escrituras. Este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés pediu para ser apagado do livro da vida. Se isso significasse que o povo seria salvo, ele ofereceu sua própria alma em troca da redenção de Israel. E nesse momento, Moisés se tornou um tipo de Cristo, o intercessor que estava disposto a morrer pelo povo. Um líder que amava mais do que sua própria vida. Mas Deus tinha outros planos. Planos de restauração, planos de renovação, planos que revelariam sua glória de uma forma que Israel nunca havia visto antes. No dia seguinte ao desastre, o acampamento estava em luto. 3.000 mortos, a aliança quebrada, as tábuas despedaçadas, e pairando sobre tudo isso, uma pergunta terrível. Deus ainda iria com eles? A resposta veio, e foi dura. Deus disse: eu vou cumprir minha promessa. Vocês terão a terra, a abundância, a prosperidade, a fartura, mas eu não vou com vocês. A oferta mais cruel possível. Riqueza sem presença, bênção sem relacionamento, prosperidade sem Deus. E pela primeira vez, Israel entendeu o que realmente importava. Abundância sem presença é vazio, fartura sem intimidade é fome. E nesse momento de quebrantamento total, Moisés fez algo revolucionário. Ele armou uma tenda fora do acampamento, longe, separada, e a chamou de tenda da congregação. Toda vez que Moisés ia até lá, o povo todo se levantava, ficava à porta de suas próprias tendas e observava, porque eles sabiam que ali estava o homem que tinha acesso a Deus. E então, o impossível acontecia. A nuvem de glória descia, e Moisés falava com Deus face a face, como um homem fala com seu amigo. Não por visões, sonhos ou símbolos, mas diretamente, intimamente, pessoalmente. Essa era a riqueza real. Essa era a verdadeira prosperidade. Sozinho na tenda, ele fez um pedido que mudou tudo. Mostra-me a tua glória. E Deus respondeu, prometendo fazer passar toda a sua bondade diante de Moisés. Mas veio um aviso. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Seria como olhar para um sol infinito. Mas Deus, em sua misericórdia, providenciou um caminho, uma fenda na rocha, um lugar de proteção. E ali, escondido na rocha, coberto pela mão de Deus,
Moisés veria as costas de Deus, um reflexo, uma revelação parcial, mas suficiente para transformá-lo para sempre. Então Deus ordenou a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. A aliança seria renovada. Mas desta vez, havia uma diferença. As primeiras tábuas vieram prontas, escritas pelo dedo de Deus. Estas, Moisés teve que lavrar, preparar, trabalhar, porque restauração exige participação. Renovação exige esforço. Recomeço exige compromisso. De madrugada, antes do sol nascer, enquanto o acampamento dormia, Moisés subiu o Monte Sinai. E então, Deus desceu. Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. E Moisés não conseguiu ficar de pé. Ele caiu, prostrou-se e adorou. Porque quando você vê quem Deus realmente é, a única resposta possível é a adoração. Ali, naquele monte, a aliança foi renovada. As tábuas foram reescritas. E Deus fez uma promessa extraordinária. Eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Deus não apenas perdoou, ele prometeu fazer mais, porque esse é o coração dele. Ele não apenas restaura, ele multiplica, excede, transborda. E quando Moisés desceu do monte, depois de 40 dias e 40 noites na presença de Deus, algo havia mudado. Seu rosto brilhava, não com maquiagem ou truques de luz, mas com a glória residual de Deus. Ele passou tanto tempo na presença divina, que a glória literalmente grudou nele. O povo teve medo de se aproximar, porque viram em Moisés a transformação. Moisés teve que cobrir o rosto com um véu, não para se esconder, mas para que o povo pudesse suportar estar perto dele, porque a glória de Deus é tão intensa, que até o reflexo dela é avassalador. Mas uma pergunta ainda ecoava: como um Deus santo vai habitar no meio de um povo rebelde? Como a glória infinita vai coexistir com a fragilidade humana? A resposta está no tabernáculo. A história do bezerro de ouro é uma verdadeira montanha-russa de emoções. A euforia da libertação, a impaciência da espera, a cegueira da idolatria, a fúria divina, a intercessão apaixonada, a quebra da aliança, o luto, o arrependimento e, finalmente, a gloriosa restauração. Vimos como a riqueza material, a abundância e a prosperidade que Deus havia concedido a Israel foram pervertidas e transformadas num ídolo, um bezerro de ouro que prometia fartura e segurança, mas que só trouxe morte e separação. Mas também vimos a incrível misericórdia de Deus, a intercessão sacrificial de Moisés e a renovação de uma aliança que parecia irremediavelmente quebrada. Deus não desistiu do seu povo. Ele não os abandonou à sua própria sorte, à sua própria rebeldia. E a resposta para a pergunta que nos acompanhou durante todo este episódio, como Deus vai habitar entre um povo tão rebelde, é o tabernáculo. O tabernáculo não era apenas uma tenda bonita, cheia de ouro e tecidos preciosos. Era o projeto divino para a coexistência da santidade de Deus com a pecaminosidade humana. Era o lugar onde a glória de Deus poderia descer e fazer morada, sem consumir o povo. Ele era o centro da vida de Israel, onde os sacrifícios eram feitos para cobrir os pecados, onde a presença de Deus os guiava dia e noite, onde a santidade era acessível através de rituais e mediadores. Era prova viva de que, mesmo após a maior traição, Deus ainda desejava intimidade com seu povo. Assim, o tabernáculo tornou-se o lugar onde a presença de Deus poderia habitar entre um povo que aprendeu da maneira mais difícil a quebrar o ídolo da riqueza e da autossuficiência e a restaurar a aliança com o Deus vivo. Um Deus que é misericordioso, piedoso, tardio em irar e grande em beneficência e verdade. Que bênção, que riqueza, que prosperidade você tem colocado no lugar de Deus. Pode ser sua carreira, seu dinheiro, seus relacionamentos, seu conforto, seu sucesso, sua busca por abundância material. Mas a boa notícia é que, assim como Deus restaurou Israel, Ele quer restaurar você. Ele quer quebrar os ídolos em sua vida e renovar a aliança de amor e presença. Ele quer que você experimente a verdadeira riqueza, a intimidade com Ele. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sente que precisa quebrar um bezerro de ouro em sua vida e restaurar sua conexão com Deus, eu te convido a dar o próximo passo. Deixe um comentário aqui embaixo compartilhando sua reflexão. Qual foi o maior aprendizado deste episódio para você? E se você quer continuar aprofundando sua fé e entendendo mais sobre a incrível história da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios.
No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo na construção e no significado do tabernáculo, a morada de Deus entre seu povo. Até lá, que a glória de Deus resplandeça em seu rosto e em sua vida, que você busque a verdadeira riqueza que só Ele pode oferecer.